imagem numa tela, se criava quase que uma falsa intimidade. Ah, você está dentro da minha casa. Até então, eles estavam dentro do meu consultório, agora eu estava dentro da casa deles. Era muito interessante. Uma pessoa com a toalha na cabeça, outra sem camisa. Enfim, isso tudo no começo, tá? Da análise online. Interessante isso. Foi assim, muito interessante. Olha meu cachorro, olha aqui, olha meu quarto, olha não sei o quê. Enfim, acabei de sair do banho. Foi muito interessante. E que eu acho que era uma forma assim, vamos criar algum tipo de intimidade nessa não intimidade entre eu e você nessa tela. Então, esse foi o começo. Mas, passado algum tempo, isso virou algo que foi desaparecendo. E a psicanálise, enfim, o que eu descobri com a pandemia? O setting é o analista. O setting não é o consultório. O setting sou eu. Outro dia eu fui numa festa, estava numa festa, tinha um paciente meu na festa. E eu tinha ideia mais ou menos que ele iria. E ele chegou no meu consultório na segunda-feira e falou assim, Eliana, quando eu te vi na festa, eu fiquei meio desconcertado, porque o analista é aquela pessoa que está dentro de um consultório, esse é um paciente presencial. E eu te ver fora daqui, eu falo, eu entendo você, mas acho engraçado, né? Porque às vezes a pessoa também tem uma coisa, né, do analista como um ser quase que, enfim, que não tem corpo e alma, né? Enfim. Então, num certo sentido, o que você vai descobrindo na psicanálise online é que o que é a psicanálise? A psicanálise, ela trabalha o quê? Com a voz e com o olhar. Ponto. Eu tenho pacientes meus que deitavam no online, no presencial, deitam no online. Tem pacientes meus que estão ali no online, falando, olhando para mim, eu estou olhando para o lado, eu estou na atenção flutuante. Eu não fico ali o tempo todo olhando para a tela, que também é insuportável, senão eu vou ficar meio... Enfim, então eu me mexo muito, eu pego as minhas coisas, eu pego, enfim, aquilo que eu te falei, né? Eu tomo Coca-Cola, fumo. Então, para o analista que fuma, a análise online é maravilhoso. À vontade. À vontade, porque os pacientes não vão reclamar do cheiro. Tem um paciente meu que sempre reclamava do cheiro da minha sala. Nunca fumei com ele, mas aí nessa sala tem cheiro de fumante. Eu digo, mas eu sou fumante, eu nunca menti que eu não era. Então agora ele não pode reclamar. Mas enfim, mas eu acho que funciona, porque o que faz a análise é a escuta do analista, é a atenção flutuante, é a voz, é o olhar, é isso. Agora, para quem trabalha interpretando a transferência, quem trabalha, o que você sente é porque eu fiz. Não dá para fazer online. E tem um limite a análise online, é o paciente psicótico. Paciente psicótico, esse precisa do contato. Ao vivo, né? Ele precisa do ao vivo, ele precisa te sentir ali, presente, sentir o seu consultório, sentir a sua presença. Porque ele é muito concreto, enfim. Então, durante a pandemia, eu atendi paciente psicótico presencial no meu consultório. Eu, quando estava quase morrendo de Covid no hospital, né, enfim... Digo morrendo porque ninguém conhecia nada de Covid. Eu fui uma das primeiras a ter Covid. Eu tive um paciente que ele me mandava mensagem o dia inteiro no hospital. Olha. O dia inteiro. Eu tinha dito para ele, estou internado, estou quase... Estou aqui tomando um monte de remédio. E ele ficava assim, Eliana, você não me responde. O paciente neurótico é uma pessoa feliz, não é? Ele nega a realidade, né? Aquilo que Freud dizia, né? Trocar a neurose pela miséria humana, né? E ainda, quando eu voltei a trabalhar, ele falou, Eliana, você foi tão deseducada comigo. Você não me deu nenhuma atenção. Eu te mandava mensagem o dia inteiro. Nenhuma mensagem me perguntava como eu estava. Nenhuma. Eu lá no hospital, confinada, sem poder ver ninguém. Nenhuma mensagem. Aí, passado um tempo, ele falou, será se eu fui over? Será se eu meio que neguei? Né? Que você estava em risco, porque o analista nunca está em risco para o paciente, né? Enfim, então eu vivi muitas experiências muito engraçadas, enfim, durante a minha... Porque eu também tive o Covid, né? E você ficou muito tempo internado? No hospital, eu fiquei 6 dias. 6 dias. Porque eu dei um tempo para ficar. Porque eu ligava a televisão, era assim, morreram 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, eu comecei a me sentir, sabe o que é o nazismo? Morreram não sei quantas pessoas, morreram não sei quantas pessoas, eu comecei a desligar a televisão, falei, gente... Eu não vou virar um número. Não. Porque viraram um número. As pessoas começaram a virar número. Eu comecei a pensar, ou ela me dá alta, aí eu comecei a pensar, ou eu vou fugir do hospital. Aí eu comecei a pensar, o que me curou, o que foi me curando foi pensar na minha fuga. Que eu pensei, a enfermeira joga aqui a roupa, eu me visto com a roupa da enfermeira e vamos embora. Porque eu não vou virar número aqui dentro, não. Pensou?
Analista com Covid foge. Foge, porque eu estava ali do lado da minha casa, São José, eu penso, eu me visto aqui e saio. Boa tarde, boa noite e vou embora. Maravilha. Então eu falei para a médica, tem um prazo para eu ir embora daqui. Eu não vou ficar. Enfim, mas eu quero dizer que foi tudo esse começo, mas hoje eu acho o seguinte, que a análise online veio para ficar, como o trabalho online. As pessoas trabalham 2 dias presencial e 3 dias online. Esse é um tema da resistência. Por exemplo, quando a pessoa ela sai para ir para análise, ela tem que descer de casa. Eu vou perguntar, tá? São perguntas que talvez sim. Lá em Cartagena é possível que... Vai ser uma confusão, não tem a menor dúvida. Vai aparecer, sabe? A pessoa sai de casa, tem que se arrumar, tem que, né, descer elevador, escada, pegar carro, ônibus, né? Todo esse ritual normal, comum de uma vida. E ali as resistências, elas podem ou aparecem nessas situações. É a pessoa que atrasa, que não desce na hora certa, que... Isso tudo pode acontecer online, a pessoa esquece que tem a... Exato. Mas eu estou dizendo o seguinte, o movimento corporal de ir até o seu consultório, de chegar, isso não muda na análise online ou... Eu acho que não muda, Márcio, eu acho que não muda. Eu acho que não muda mesmo. Porque eu acho que é o contrário. Eu tenho que me vestir, pegar um trânsito, pensar 2 vezes, e eu vou pegar um trânsito, e vou não sei o quê para chegar lá. Eu acho que não muda. Eu acho que tudo que muda, o que faz a resistência no paciente, é o momento que ele está vivendo na vida dele. Então, se ele está num momento mais, enfim, numa transferência negativa, mais, enfim, com questão com relação à análise, né? Se ele quer continuar ou não, ele vai ter isso no presencial, ele vai ter isso no online. Eliana, às vezes a gente comete, assim, a gente começa a falar de psicanálise, a gente não é que esquece, a gente entra num assunto, é um assunto vibrante, né? Explica para o público o que é resistência. A gente está falando de resistência, exato. Vai achar que é resistência de... O que é o conceito de resistência? O conceito de resistência, né? Enfim, é como se a pessoa, o paciente se defendesse de falar dele próprio. Eu tenho questões sobre esse conceito de resistência. Tá? O Lacan dizia uma coisa, é o seguinte, a única resistência que existe é do analista, e não é do paciente. Tá? Quem resiste é o analista em poder escutar o outro na sua singularidade, na sua pura diferença. Sim. Tá? Porque eu acho que esse é o grande desafio para o analista atender um paciente. Eu tenho que escutar o outro no outro. Eu não tenho que escutar ele com meus valores. Eu não tenho que escutar ele pensando como é que eu acho que a vida dele deveria ser. Eu acho que eu tenho que escutar ele naquilo que ele está me falando e como ele está conduzindo a vida dele. Esse é o lugar da neutralidade do analista. Não que eu não possa dar uma opinião aqui ou ali. Então, esse é o conceito que eu entendo de resistência. Eu acho que a psicanálise, durante muito tempo, ficou trabalhando esse conceito. Tudo é resistência. E tudo é dizer que o paciente está se defendendo, o paciente está se defendendo. Eu tenho isso como questão. Eu acho que se defende o analista de poder estar naquele lugar, que é o lugar de um certo desconforto do analista. Porque quem sabe do paciente é o paciente. Quem sabe deles é ele. Por isso que o Lacan dizia, né? O analista é no lugar do suposto saber. Você bota no analista que ele é que sabe, mas o que o analista vai fazendo vai fazendo o sujeito se ouvir, se escutar. Porque se a gente pensar bem, por exemplo, agora, eu vejo muito mais você do que eu estou me vendo. Você me vê mais do que eu estou te vendo. A questão da imagem, não é? Ou seja, a gente se vê muito mais através do outro. Então, eu estou olhando para você, estou te vendo o tempo todo. Você está me vendo o tempo todo. Então, esse é o grande conceito da análise lacaniana. Então, eu estou sempre na coisa da imagem. Tá? Então, a gente pouco se vê, a gente pouco se olha, a gente pouco tem contato com a gente mesmo. Então, o que é análise? É a pessoa estar em contato com ela própria. Ela poder se enxergar e poder se ouvir. E o que o analista tem que falar? Você ouviu o que você falou agora? Você escutou o que você disse? Escuta. Entendeu? Escuta, até bom esse nome, Escuta Cast, né? Escuta Cast, escuta. Aliás, os créditos para o Escuta Cast, mandar um beijo para Beatriz, que era minha parceira aqui, criou junto comigo esse podcast. Ela é uma pedagoga, ela trabalha na área ela trabalha com artes plásticas, uma professora, né? E ela topou entrar nessa jornada aqui comigo e ela criou
esse nome, EscutaCast, e cedeu pro canal esse... É um nome genial, eu adorei o nome. Viu, Beatriz? Ó, um beijo para você, obrigado. Espero que você esteja bem aí no frio de Teresópolis. Lá de Teresópolis. Então, para ela é complicado vir para cá. Com certeza. Entendeu? Então, mas... Coisa, tá bom, vamos lá. Agora, fala o conceito de resistência. Assim, para a psicanálise. Para a psicanálise. E quando que você diz que o Lacan, ele colocou, e questionou isso e transformou isso na... Porque se você pensar bem, veja bem, veja bem, vamos pensar na guerra, Segunda Guerra, a resistência francesa. Então, você tem uma coisa da resistência que tem um lado positivo. Você resiste, tá? Eu diria que, às vezes, os pacientes resistem aos analistas. O pai da Rosine, que eu te falei, foi da resistência francesa. Exato. Então, você tem dois sentidos da palavra resistência. Tem um sentido de você resistir, né? Quer dizer, às vezes um analista querer te impor, né, uma forma, né, muito implicitamente de ser, né? Enfim. E você tem uma resistência, que é um conceito que vem da Ana Freud, né? É um mecanismo de defesa, como se o sujeito estivesse se defendendo o tempo inteiro. Enfim, eu de fato tenho até uma dificuldade de falar desse conceito, porque eu não acredito nesse conceito. Eu não acho que o paciente resiste. Eu acho que ele resiste, sim. O que é o ser humano? Aquilo que o Freud falava. Uma pessoa vai para a análise, ela não quer mudar nada na vida dela. Tive uma vez uma paciente no meu consultório que ela entrou e falou o seguinte: não, olha, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Meu casamento é um horror, tudo é um horror. Eu não quero mexer no meu casamento, eu não quero mexer na minha vida. Tá? Às vezes a pessoa vai para a análise, ela quer falar. E ela não quer mudar. A gente só muda na vida quando a gente está coado. Fora isso, você não muda. O ser humano detesta a mudança. O ser humano, ele gosta de reclamar. Ele gosta de consultar analista, ficar reclamando. Outro dia alguém me falava assim: eu não preciso arranjar um trabalho para continuar reclamando. Eu preciso reclamar. Então, tem pessoas que vivem disso, de reclamar, ponto. É a vida, é o alimento. A vida é o que alimenta a vida. Eu preciso arranjar alguma coisa que eu vá reclamar. Então, veja bem, eu não consigo entender. Eu acho que o conceito de resistência é um conceito que eu acho que limita a psicanálise. Né? Porque às vezes é isso. Né? O que é análise? Quem sou eu para dizer como é que é um casamento? O ideal de um casamento? Sei lá como é que é o ideal de um casamento. Que às vezes, dando supervisão, a pessoa fala assim: não, mas esse casamento é horroroso dessa paciente. Eu digo: horroroso para quem? Ela está adorando reclamar, ele